Olá, queridos alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Olha a professora Nara mais uma vez aqui para mais uma aula de língua portuguesa com vocês. Está tudo bem por aí? Acredito que sim, não é? Mas se não tiver, mantenha calma que vai ficar tudo bem logo logo, tá bom? Pessoal, vim aqui mais uma vez para a gente ter mais uma aula de língua portuguesa. A gente encerrou ali as semanas de revisão, não foi isso? Tivemos duas aulinhas aí, 2 semanas, melhor dizendo, de revisão para as nossas avaliações, para os nossos testes, não é isso? Como é que foram? Foram bem? Revisaram bastante? Espero que sim. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso aprendizado, tá? Vamos conhecer outros gêneros textuais, vamos trabalhar outras habilidades, e aí eu preciso que vocês foquem muito e prestem muita atenção para aprender, tá bom? Já estão vendo aí o tema da nossa aula de hoje, olha só. Crônica, elementos da narrativa. Vocês já conhecem um pouquinho, eu tenho certeza, mas a gente vai aprender bastante coisa hoje, tá bom? Então vamos lá? Olha a habilidade de hoje. Identificar em textos narrativos o enredo, os personagens e suas características físicas e psicológicas. A caracterização dos espaços, os tempos cronológicos e psicológicos, o foco narrativo e ou a opinião do narrador sobre os acontecimentos e também sobre os personagens. Tudo isso a gente vai identificar. Por isso que o tema da nossa aula é crônica, elementos da narrativa, porque essa habilidade quer que você identifique os elementos da narrativa, tá? E como o nosso gênero textual de hoje é o gênero crônica, também é um texto narrativo, é possível nesse texto identificar esses elementos da narrativa, tá bom? Mas hoje é segunda-feira, vocês sabem bem, né? Dia de segunda a gente já retoma aqui o nosso projeto de fluência. E aí vocês sabem, né? Nosso projeto é dividido aí em 3 leituras. No primeiro dia a gente faz uma leitura silenciosa, lembram? Só com os olhos, só com o pensamento, sem emitir som pela boca, tá? No segundo dia, aí sim a gente emite o som pela boca, tá? É a leitura em voz alta. E no terceiro dia você repete a leitura, só que desta vez você vai cronometrar, vai medir o tempo que se leva para fazer essa leitura, tá bom? Ao final desses 3 testes aí, dessas 3 práticas de leitura, vocês vão preencher o quadro. Vamos começar o quadro do mês de outubro, certinho? Reproduza esse quadro numa folha do seu caderno para a gente ir preenchendo de acordo com os textos que forem trabalhados na semana. Na coluna de dia, você vai colocar a data que você fez a leitura cronometrada. Na coluna título do texto, você vai colocar o título do texto de fluência. Na coluna tempo, você vai colocar o tempo que levou para ler o texto de fluência, tá? E na última coluninha, o que entendi da leitura do texto, bem claro, né? Você vai dizer aí o que você entendeu com suas palavrinhas, tá? Sobre o texto, sobre a leitura que você fez do texto. E qual é o texto de fluência desta semana? Aqui está, já trouxe para vocês, olha aí. Furto de Flor, do Carlos Drummond de Andrade. Acompanhe aí para você não sentir nenhuma dificuldade na leitura, tá? Furtei uma flor daquele jardim. O porteiro do edifício cochilava e eu furtei a flor. Trouxe-a para casa e coloquei-a no copo com água. Logo senti que ela não estava feliz. O copo destinava-se a beber e flor não é para ser bebida. Passei-a para o vaso e notei que ela me agradecia, revelando melhor sua delicada composição. Quantas novidades há numa flor, se as contemplarmos bem? Sendo autor do furto, eu assumi a obrigação de conservá-la. Renovei a água do vaso, mas a flor empalidecia. Temi por sua vida, não adiantava restituí-la ao jardim, nem apelar para o médico das flores. Eu a furtara, eu a via morrer. Já murcha e com a cor particular da morte, peguei-a docemente e fui depositá-la no jardim onde desabrochara. O porteiro estava atento e repreendeu-me. Que ideia a sua vir jogar lixo de sua casa neste jardim? Tá aí o textinho, né? Então vocês vão fazer as leituras, tá bom? Do projeto de fluência. Hoje farão a leitura silenciosa. Na próxima aula, a leitura em voz alta. E por fim, a leitura cronometrada, tá bom? E ao fim desta, preencherão aquele quadro, beleza? É um texto maravilhoso, tá, gente? E aí, pessoal, vamos agora para o assunto da nossa aula de hoje, não é? A gente começa aqui já entendendo a nossa habilidade. Vou repeti-la, tá?
Identificar em textos narrativos o enredo, os personagens e suas características físicas e psicológicas, a caracterização dos espaços, os tempos cronológico e psicológico, o foco narrativo e ou a opinião do narrador sobre os acontecimentos e sobre os personagens. Ou seja, essa habilidade quer que você aprenda a identificar os elementos de um texto narrativo. Eu até destaquei ali, ó, textos narrativos. O que é um texto narrativo? Ainda lembram? Gente, narrar é contar algo, tá? É contar uma história. Então, textos narrativos são aqueles que contam uma história. E para ser um texto narrativo, além de contar uma história, precisa ter todos esses elementos que nós iremos estudar hoje, tá? Os personagens, o narrador, o próprio enredo, né? O espaço e o tempo, tá bom? Que é exatamente o foco da nossa aula de hoje. Então, vamos lá? Trouxe essa imagenzinha aqui, que ela é bem famosa, tá? Porque ela ajuda vocês a relembrarem aí, a toda vez que sentir dificuldade, ai, não lembro quais são todos os elementos da narrativa. Lembra da palavra pente, tá? Cada letrinha dessa palavra corresponde a um elemento da narrativa. Pente, personagens. Ou o P, melhor dizendo, P de personagens, E de espaço, N de narrador, T de tempo e E de enredo. Olha aí na vertical, né? Pente em vermelho, tá bom? E na horizontal os nomes dos elementos. Então, estes são os elementos da narrativa, tá? O texto narrativo, ele tem que ter esses elementos para ele ser considerado um texto narrativo. Até porque quando a gente vai contar uma história, a gente conta uma história que se passa com determinada pessoa, né, que são os personagens, que acontece em um determinado lugar, que se passou em um determinado tempo, tá bom? E tem alguém que conta a história, então tudo a ver, certinho? Então, os elementos da narrativa: personagem, espaço, narrador, tempo e enredo. Vou explicar cada um deles para vocês, tá? Mas não tem dificuldade nenhuma de identificar esses elementos no texto narrativo. A gente vai começar com os personagens. Os personagens de uma narrativa são as pessoas que estão presentes na história, tá? É com quem acontece a história, tá? É quem está envolvido naquela história. Se esses personagens forem muito importantes, eles são chamados de personagens principais, protagonistas. Mas existe também o antagonista, né? Que de certa forma ele é um personagem principal, ele faz parte da história toda, ele aparece na história toda, tá bom? Então os personagens principais podem ser tanto os protagonistas quanto os antagonistas. Protagonistas são os mocinhos, né? Digamos, os personagens do bem. E antagonistas são os vilões, os personagens que normalmente praticam o mal nas histórias, né? Mas além desses, há também outros personagens que a gente chama de personagens secundários ou coadjuvantes, tá? São aqueles que eles não aparecem com tantos destaque, não tem tanta importância assim na história, eles não aparecem do início ao fim, né? Eles aparecem uma vez ou outra. São os secundários ou coadjuvantes, tá bom? Até trouxe a imagem aí para vocês já verem. Por que eu coloquei pessoas e também desenho? Porque dependendo da história, pode ser com pessoas reais mesmo, ou pode ser nos próprios desenhos de vocês, né? As histórias têm personagens, são personagens fictícios e imaginários, tá bom? O espaço, pessoal. O espaço da narrativa é o local onde ela se desenvolve, onde ela acontece, tá? Pode ser um local físico ou um local psicológico. Esse local fixo é, por exemplo, uma casa, um quarto, uma praça, uma escola, tá bom? São os locais fixos. Os psicológicos não, é quando a história é ambientada ali no interior do personagem, né? Ele vai contar de acordo com as memórias dele, as lembranças dele, vai contar o que passa por dentro da cabeça dele, digamos assim, no coração dele, tá bom? Então, o espaço, não esqueça, é o local onde a história acontece, onde a história se desenvolve. Esse local pode ser físico ou psicológico, tá? O físico é uma fazenda, uma cidade, uma praia, tá bom? Podem ser classificados em espaços fechados ou abertos. Fechado, casa, quarto, hospital, escola, qualquer ambiente desse, né? E aberto, as ruas, as vilas, as avenidas, tá bom? As cidades. O espaço psicológico é o ambiente interior de um personagem, ou seja, não há um espaço físico, tá? Que seja revelado. A história é contada ali, o que ele sente, o que o personagem sente, o que passa na cabeça dele. Não tem um local físico especificamente, tá bom? Nesse caso, a história é narrada num fluxo de pensamento e sentimentos
de quem está contando a história, dos personagens envolvidos na história, tá bom? O narrador, um outro elemento importantíssimo. O narrador, pessoal, nada mais é do que a voz que conta a história no texto, tá bom? Narrador, também chamado de foco narrativo, representa a voz do texto, tá? É aquela voz que está contando a história para você. Quando você está lendo um texto narrativo, não parece que alguém tá contando a história para você? É a voz do texto, tá bom? É o narrador, é ele que conta a história para a gente. Dependendo de como ele atua na narração, ele pode ser classificado de 3 tipos. Atenção! O primeiro tipo é o narrador personagem, o nome já está dizendo, né? Quer dizer que quem conta a história faz parte dela também, por isso que a gente chama de narrador personagem. Participa da história como personagem da trama. Ele pode ser principal ou pode ser um personagem secundário, tá? O fato é que ele vai contar a história. Portanto, se o texto tiver um tipo de narrador, esse tipo de narrador, a história será narrada em primeira pessoa, e aí pode ser do singular ou do plural. Se fosse uma pessoa contando a história, singular, né? Se for mais de uma, plural. O narrador observador, pessoal, o nome também já está dizendo, né? É aquele que observa e depois vai contar o que foi que aconteceu, tá bom? O próprio nome já indica que esse tipo de narrador, ele conhece a história, de modo que ele observa os fatos, né? E depois vai relatar, tá bom? Porém, diferente do narrador personagem, o narrador observador não faz parte da história, tá? Ele não é nenhum dos personagens da história. É só aquela voz que está contando o que aconteceu com outros personagens. Então, atenção, personagem principal conta a história e faz parte dela. Ele está envolvido ali nos acontecimentos da história. O narrador observador, ele não faz parte da história, ele não faz parte dos acontecimentos, ele só conhece a história e está contando, tá bom? Contando o que aconteceu com terceiros, digamos assim. Esse tipo de narração é feita na terceira pessoa, tanto do singular quanto do plural, tá bom? O outro tipo de narrador, pessoal, é o narrador onisciente. Olha só, onisciente, né? Digamos aquele que sabe tudo, tá? O narrador onisciente é aquele que conhece toda a história. Diferente do narrador observador, que conta os fatos pela ótica dele, né? Pela visão dele, pelo que ele observou, pelo que ele viu, o narrador onisciente é aquele que sabe tudo, pessoal, sobre os personagens, inclusive sobre os pensamentos e as ideias dos personagens. Atenção, o narrador observador, ele vai contar o que viu, o que presenciou, o que ele sabe ali dos fatos, tá? O narrador onisciente, além de contar isso, ele também sabe o que pensam os personagens, quais são as ideias dele, ele conhece o íntimo dos personagens da história, tá bom? Nesse caso, a história pode surgir narrada tanto na primeira pessoa quanto na terceira pessoa, tá bom? E aí, quando a gente fala em narrador, pessoal, eu quero que vocês tenham em mente uma coisa. Não confundir narrador com autor, tá? O autor é fulano de tal, mas quem está contando a história é um narrador criado por esse autor, tá bom? Então, atenção. Vou explicar melhor isso para vocês. Por exemplo, digamos que eu, a Nara, seja autora de um texto. Eu vou escrever um texto, tá? Vou escrever um conto. E aí, eu sou a autora do texto, mas a voz que fala no texto, a voz que conta a história, é um homem de 50 anos, ele é que está contando a história. Então, eu sou a autora e esse homem de 50 anos é o narrador, é ele que está contando a história, certo? Deu para entender? Não confundir autor com narrador, tá bom? O tempo, um outro elemento aí da narrativa, né? Toda narrativa, todo texto narrativo, toda narração, tem um tempo que determina o período em que a história se passa, tá bom? Esse tempo pode ser tanto cronológico quanto psicológico. Quando é que o tempo é cronológico? Quando ele segue uma ordem de acontecimentos. A mesma ordem que a gente segue, né? Nascer, crescer, envelhecer, morrer, manhã, tarde, noite, hoje, amanhã, depois, tá bom? Então essa é a ordem cronológica, a ordem do relógio, né? Manhã, tarde, noite, início, meio e fim, tá bom? Então, quando a história segue essa ordem de acontecimentos, a gente diz que o tempo ali é cronológico. Quando não, aí o tempo é psicológico. Por quê? Porque não vai seguir essa linearidade dos fatos. A história vai ser contada de acordo com as lembranças de quem está contando, né? De acordo com o que vem à mente ali. Não tem uma ordem certinha dos acontecimentos, tá? É o que for lembrando vai contando, tá bom? Sendo um tempo interior que ocorre na mente dos personagens.
E se for vários personagens contando a história, cada um vai contar de acordo com as suas lembranças, com a memória que tem do fato que está sendo relatado, tá? Eu gosto muito desse tipo de tempo, mexe muito com a nossa cabeça, né? Nesse último caso, ele mistura passado, presente e futuro. Alguns textos fica até difícil a gente acompanhar os acontecimentos, né? Porque há essa mistura mesmo de presente, passado, futuro, seguindo, portanto, o fluxo de pensamento dos envolvidos na trama, tá bom? Note que as expressões de tempo utilizadas indicam essas marcações. Professora, como é que eu vou identificar o tempo no texto? Você vai procurar expressões como, ou palavras como hoje, ou expressões como no dia seguinte, na semana passada, naquele ano. Muitos textos já vêm especificando qual é o ano, quando que a história se passa. Outros não vêm especificando, mas a gente sabe se a história aconteceu no passado, está acontecendo no presente, acontece no futuro. É possível, né? Textos fictícios é possível, tá bom? Então fiquem muito atentos a isso. Já o enredo, pessoal, é o tema ou assunto da história que está sendo contada, tá? O que essa história trata? Qual é o tema dela? Qual é o assunto? O assunto ali vai ser o enredo, tá bom? Esse enredo ele pode ser contado de maneira linear ou não linear. E aí já remete ali ao tempo que a gente acabou de ver, né? Cronológico, psicológico. Segue a ordem dos fatos ou não? É de acordo com as lembranças ou não, tá bom? Tem também o enredo psicológico, focado nos pensamentos dos personagens. A história pode ser narrada de maneira cronológica, seguindo as ocorrências dos fatos, ou de acordo com as lembranças de quem está contando, tá bom? Então, por isso que eu fiz a conexão aí com o tempo, porque tem tudo a ver. Mas a gente vai ter uma aula para falar só sobre o enredo, tá? Só sobre as partes do enredo. Aguarda um pouquinho que mais... Nas próximas aulas vocês vão entender um pouco mais, tá? Por hoje eu quero que vocês entendam que os elementos da narrativa são personagens, narrador, enredo, espaço e tempo, certinho? Então vamos lá. Além de saber dos elementos da narrativa na aula de hoje, a gente vai falar sobre o gênero crônica, pessoal. Esse texto que eu adoro, maravilhoso, tenho vários cronistas favoritos. Eu trouxe a capa desse livrinho aqui porque ele já tem aí, ele é um livro de crônicas, né? E aí tem Carlos Drummond de Andrade, Fernando Sabino, Paulo Mendes Campos, Rubem Bragas e uma infinidade de cronistas que vocês vão conhecendo aos poucos, tá bom? O que é o gênero crônica, né? O que é esse texto? A crônica é um gênero textual muito presente em jornais, em revistas, em portais de internet e blogs, tá? Esse tipo de texto se destaca por abordar aspectos do cotidiano, vou já falar mais sobre isso. Ou seja, questões comuns do nosso dia a dia. Eu costumo dizer que a crônica é um texto que se baseia em um fato do cotidiano, tá? Em algo corriqueiro do dia a dia, para fazer uma reflexão, para refletir mesmo, para pensar, para criticar, para fazer graça, tá bom? Então depende muito. Então vocês têm que pensar logo nisso. A crônica é um texto que se baseia em algo do dia a dia, corriqueiro, tá? Banal, tá bom? Alguma coisa que aconteceu no dia a dia vai servir de pano de fundo para contar, para escrever, para contar uma crônica, tá bom? Gente, as crônicas, elas estão ali entre o meio jornalístico e o meio literário, mas antigamente ela fazia mais parte do gênero jornalístico. Mas é um texto tão bom de ser lido, tão agradável e de uma linguagem tão tranquila, que hoje em dia a gente tem livros de crônicas. Olha que bacana, né? Eu tenho até uma dica para vocês, se quiserem entender mais sobre esse gênero, assistam ao filme Marley e Eu, gente. Dá para perceber um pouquinho ali sobre o que é a crônica, como é que funciona, tá bom? O objetivo da narrativa, o objetivo desse gênero, desse texto crônica, é provocar uma reflexão sobre um assunto abordado, tá? A gente vai ver muito isso. A crônica se situa entre o meio jornalístico e o literário, como eu já tinha dito para vocês, né? Entre o jornalismo e a literatura. E além da narração de situações comuns do dia a dia, ela ainda é caracterizada por, pessoal, ser texto curto, tá? E de fácil compreensão, vocês vão ver que é muito tranquilo, é um texto muito bom de ser lido. Linguagem simples e descontraída, qualquer pessoa compreende porque não tem dificuldade. Poucos personagens na história e algumas vezes nenhum personagem, tá? Isso pode acontecer também. Análise crítica sobre os fatos, né? Sobre o contexto, sobre as circunstâncias, sobre o que está sendo narrado ali, contado.
Humor crítico, irônico e sarcástico, a gente pode encontrar isso também, tá? Tem crônicas que nos fazem rir, tem crônicas que nos fazem refletir, tá? Pensar, criticar. E também uma linha cronológica estabelecida, tá? Já é definida, a gente tem um recorte ali. Com base em um fato do cotidiano, alguém vai lá, escreve uma crônica e vai refletir sobre aquilo ali, tá? É por isso, pessoal, que eu trouxe hoje uma crônica para vocês entenderem um pouquinho na prática o que é esse texto, tá bom? Então vamos lá fazer a leitura aqui rapidinho? Eu trouxe uma crônica que eu adoro, amo demais, que é A Última Crônica. Ela fala um pouco até do processo de produzir uma crônica, então preste atenção que vocês vão compreender. A caminho de casa, entro no botequim da Gávea para tomar um café junto ao balcão. Na realidade, estou adiando o momento de escrever. A perspectiva me assusta. Gostaria de estar inspirado, de coroar com êxito mais um ano nesta busca do pitoresco ou do irrisório no cotidiano de cada um. Eu pretendia apenas recolher da vida diária algo de seu disperso conteúdo humano, fruto da convivência que se faz mais digna de ser vivida. Visava ao circunstancial, ao episódico. Nesta perseguição do acidental, quer num flagrante de esquina, quer nas palavras de uma criança ou num acidente doméstico, torno-me simples espectador e perco a noção do essencial. Só nesse trecho a gente já vê aqui como é o processo, né? Para escrever uma crônica, ele se baseia ali em algo do cotidiano, tá bom? Ele busca inspiração no cotidiano, a partir daquilo que ele vai produzir. Sem mais nada para contar, curvo a cabeça e tomo meu café, enquanto o verso do poeta se repete na lembrança. Assim eu quereria o meu último poema. Não sou poeta e estou sem assunto. Lanço então o último olhar fora de mim, onde vivem os assuntos que merecem uma crônica. Ao fundo do botequim, um casal de pretos acaba de sentar-se numa das últimas mesas de mármore ao longo da parede de espelhos. A compostura da humildade, na contenção de gestos e palavras, deixa-se acrescentar pela presença de uma negrinha de seus 3 anos, laço na cabeça, toda arrumadinha no vestido pobre, que se instalou também à mesa. Mal ousa balançar as perninhas curtas ou correr os olhos grandes de curiosidade ao redor. 3 seres esquivos que compõem em torno à mesa a instituição tradicional da família, célula da sociedade. Vejo, porém, que se preparam para algo mais que matar a fome. Posso observá-los. O pai, depois de contar o dinheiro que discretamente retirou do bolso, aborda o garçom, inclinando-se para trás na cadeira, e aponta no balcão um pedaço de bolo sob a redoma. A mãe limita-se a ficar olhando imóvel, vagamente ansiosa, como se aguardasse a aprovação do garçom. Este ouve concentrado o pedido do homem e depois se afasta para atendê-lo. A mulher suspira olhando para os lados e a reassegurar-se da naturalidade de sua presença ali. Ao meu lado, o garçom encaminha a ordem do freguês. O homem, atrás do balcão, apanha a porção do bolo com a mão, larga-o no pratinho. Um bolo simples, amarelo escuro, apenas uma pequena fatia triangular. Negrinha, contida na sua expectativa, olha a garrafa de Coca-Cola e o pratinho que o garçom deixou à sua frente. Por que não começa a comer? Vejo que os 3, pai, mãe e filha, obedecem em torno à mesa um discreto ritual. A mãe remexe na bolsa de plástico, preto e brilhante, retira qualquer coisa. O pai se mune de uma caixa de fósforo e espera. A filha aguarda também, atenta como um animalzinho. Ninguém mais os observa além de mim. São 3 velhinhas brancas minúsculas, que a mãe espeta carinhosamente na fatia do bolo. E enquanto ela serve a Coca-Cola, o pai risca o fósforo e acende as velas, como a um gesto ensaiado. A menininha repousa o queixo no mármore e sopra com força, apagando as chamas. Imediatamente põe-se a bater palmas, muito compenetrada, cantando num balbucio, a que os pais se juntam discretos. Parabéns pra você, parabéns pra você. Depois a mãe recolhe as velas, torna a guardá-las na bolsa. A negrinha agarra finalmente o bolo com as 2 mãos sôfregas e põe-se a comer. A mulher está olhando para ela com ternura, ajeita-lhe a fitinha no cabelo crespo, limpa o farelo de bolo que lhe cai ao colo. O pai corre os olhos pelo botequim satisfeito, como a se convencer intimamente do sucesso da celebração.
Dá comigo de súbito a observá-lo. Nossos olhos se encontram. Ele se perturba, constrangido, vacila, ameaça baixar a cabeça, mas acaba sustentando o olhar e enfim se abre num sorriso. Assim eu quereria minha última crônica, que fosse pura como esse sorriso. Aí está, pessoal, o textinho, tá? Gostaram? Eu amo essa crônica, tá? Depois leiam com mais calma, vocês vão compreender direitinho. Como o nosso tempo é bem corrido, não vai dar para falar tanto dela, mas em outra oportunidade falarei. Vamos às questões? Primeira questão. De acordo com o texto, identifique os elementos da narrativa que a gente já trabalhou. Quem é o narrador? Quem é o foco narrativo, né? O espaço, os personagens principais, o tempo. E aí, lembram? A gente observa ali que tem uma pessoa, né, que está ali tentando procurar assunto para a sua crônica, ele vai até um café e lá ele observa outros personagens, né? Então, quem é o narrador aí, pessoal? Vamos fazer aqui, vamos fazer junto porque a gente não está com muito tempo, mas vai dar certo. O narrador, gente, é do tipo narrador-personagem, porque ele está contando a história e faz parte dela, né? E esse narrador-personagem, o foco narrativo é em primeira pessoa, tá? A gente já viu isso. O espaço, onde é que a história se passa, pessoal? Vocês viram que a história se passa em um botequim na Gávea, né? Logo no início do texto é dito isso, tá bom? Quem são os personagens dessa história? Quem é que aparece ali? O narrador, ele é um narrador personagem, então ele também faz parte dos personagens, né? A família, o pai, a mãe e a filha. Esses aí são os personagens principais envolvidos na história. Mas se a gente fosse citar mais, ainda tem o garçom, né? O atendente lá que entrega o bolo e tal, com quem o pai fala, tá bom? E o tempo? Quando é que essa história se passa? Dá pra gente reconhecer? O tempo é cronológico, né? Então é medido ali no exato momento em que o narrador decide entrar em um café, em um botequim na Gávea para tomar o seu café. O tempo que ele passa tomando café é o tempo que acontece tudo isso, né? Que ele observa. Então, por isso que eu coloquei aí, cronológico, o tempo do narrador tomar o café, tá bom? Esse é o tempo da narrativa, é o tempo em que a narrativa acontece. Deu para entender, pessoal? Aqui nós temos já 4 elementos aí da narrativa, não é isso? Na segunda, ó, qual é o enredo do texto, né, a última crônica de Fernando Sabino? Ou seja, qual é o assunto? Do que esse texto trata? E aí vocês perceberam bem? Vou passar aqui rapidinho, ó. O texto narra a história do próprio escritor que tenta adiar o momento de escrever, pois ele está sem inspiração. Ele diz: a caminho de casa, entro no botequim da Gávea para tomar um café junto ao balcão. Na realidade, estou adiando o momento de escrever. Aí ele fala, né? Eu gostaria de estar inspirado. O assunto da crônica, na verdade, é a procura do autor por um assunto para a sua última crônica. E acaba que ele escreve a crônica falando sobre isso, né? E ele chega mesmo a encontrar um assunto. Certinho, pessoal? Em uma outra oportunidade eu trabalharei mais esse texto com vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, que tenham compreendido e a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau!